nome é Ricardo Nogueira, estou nessa área de software, de engenharia, elementos finitos, CAI, já há muitos anos. Comecei com serviço de software, de serviço de CAI, nos velhos tempos da Control Data, uma empresa que distribuía software através do sistema de time sharing, hoje conhecido como nuvem. E na época, que ano mais ou menos? Isso foi no começo dos anos 70, no começo dos anos 80, mais ou menos final dos anos 70, 78, 79, por aí. Eu pessoalmente comecei a trabalhar com essa área em 79, né? E na época a Control Data tinha um centro de serviços e tinha lá dentro, esse computador ficava em Washington. E para a época era um negócio revolucionário. A gente acessava o computador através de link dedicado, custava uma fortuna, e a gente acessava uma série de programas de cálculo estrutural, além de uma série de outros programas para a área de engenharia. Era uma empresa bastante focada em software de engenharia. Os computadores da Control Data na época eram considerados supercomputadores, usados pela NASA, pelo Departamento de Defesa americano. Eles precederam os computadores da Cray e eram os computadores até então usados para fazer bomba atômica, para fazer projeto espacial e coisas dessa natureza. Então, eles fundamentalmente rodavam softwares de cálculo, né? É uma empresa americana. É uma empresa americana com sede em Minneapolis. Era uma das 3 grandes empresas da época, né? E competia aí com a IBM, se bem que a IBM não era uma competidora direta, porque a IBM focava mais no mercado comercial, mercado empresarial, e a Control Data tinha um foco muito grande em instituições de pesquisa, instituições de desenvolvimento tecnológico, grandes universidades, era o foco dela, né? E ela tinha esse serviço que chamava Cybernet Services e que distribuía software, acesso ao software de cálculo mundo afora. Era mais ou menos como as nuvens hoje. Hoje, na época a gente chamava time sharing, hoje é nuvem. Né? Era um conceito semelhante. E então isso ficava disponível no mundo inteiro e a gente daqui acessava um computador em Washington e rodava os programas, né? Aqui no Brasil, as empresas que usavam na época eram fundamentalmente as empresas da área de engenharia civil. Na época o Brasil passava pela fase dos grandes projetos, Itaipu, metrô, enfim, aqueles projetos, a Ponte Rio-Niterói, o Linhão de Itaipu, enfim, aqueles projetos, aquelas empresas todas de engenharia que faziam os grandes projetos que as empresas da época, Figueiredo Ferraz, Temag, Hidroservice, né, Promon, né? Muitas delas hoje até nem existem mais, né? Essas empresas na época usavam pesado esse ferramental para fazer cálculo por exemplo, a barragem de Itaipu foi calculada usando esse serviço, né? A estação da República aqui foi um cálculo que a Promon fez de forma pioneira, criou um modelo tridimensional da estação, que foi um negócio na época fora do comum, um negócio tido como bastante inovador. Então, essas coisas aconteciam lá. E fora isso, uma quantidade muito grande de empresas menores
que usavam para fazer galpão, pontes, um monte de ponte que tem por aí hoje, que eram usados, feitos por empresas como Proenge, Zúculo, que eram especializadas em fazer obras de arte, né? Essas pontes que tem todas por aí, para o Brasil afora, o pessoal usava o computador para fazer isso. Então, era raro, aliás, na área de cálculo estrutural, não tinha nenhuma empresa usando para a área mecânica. Era fundamentalmente o uso na área de civil, né? E minha estreia aí, eu vim da área de TI e caí nessa área. Aí fiquei lá olhando o que é isso, para que serve. Aí me contaram que era um negócio que resolvia o problema do mundo. Eu falei, puxa, bacana, então vou contar para todo mundo que resolve o problema do mundo. E aí a gente saiu divulgando, então vendemos vários projetos, várias empresas, né? E, bom, eu, na época, eu comecei a fazer um movimento no sentido de colocar isso na indústria. Eu falei, por que a indústria aqui não usa, né? Por que não se faz isso? Na época, eu não tinha muita visão clara de como é que era o processo de desenvolvimento de engenharia no Brasil na área industrial. Mas aí eu comecei a procurar algumas indústrias e encontrei na Ford. Na época, a Ford tinha um grupo de engenharia liderado por um cara que era muito visionário, que chamava Luc de Ferran. Esse cara é um ícone do mercado automotivo e ele tinha bastante iniciativa em termos de desenvolvimento de engenharia e ele apoiou a implementação de cálculo de elementos finitos na Ford. E aí eu, junto com um engenheiro que foi um cara foi um parceiro meu de implementação desse projeto lá dentro da Ford, chamado Rayman Leite, ele comprava as ideias que eu ia levando para lá e levava para o Luc aprovava e a gente foi tocando. E assim a gente foi, isso ano 81, 2, 3, mais ou menos nessa época, né? E aí nós começamos a vender para fazer projeto na área mecânica. Só que, um detalhe, quer dizer, a Control Data aqui do Brasil fazia modelos de elementos finitos para Itaipu, uma barragem enorme. O modelo tridimensional de Itaipu era um modelo menor do que o modelo de uma peça mecânica. O primeiro cálculo estrutural que foi feito para a Ford foi um spindle, uma peça de suspensão, que era uma peça toda complicada, toda torta, tal. E o modelo modelo matemático da peça ficou muito maior do modelo de Itaipu. E a complexidade do cálculo muito maior. Então, na época, você para fazer um cálculo de Itaipu, a empresa gastava, sei lá, 100, 200, 300 mil dólares. E você cobrar 200, 300 mil dólares para fazer o cálculo de uma peça que ninguém ia topar, né? E eu tive que convencer a direção da empresa, falar, pô, vocês querem entrar nesse mercado, tem que fazer uma outra política de preço, baixar a bola e tal. Então foi uma confusão, a gente acabou conseguindo convencer e começamos a fazer uma série de cálculos, né? E aí começamos a fazer alguns cálculos, começamos a desenvolver. E também existia um outro cara muito ousado na época, que era um engenheiro chamado Duraide. Ele era o engenheiro-chefe lá da época da Metal Leve, que tinha um grupo de engenheiros lá bastante bons, né? E esse Duraide era o cara que tocava. E ele começou a fazer cálculos bidimensionais de pistão.
Mas ele chegou à conclusão que com cálculo bidimensional ele não ia muito longe, ele tinha que ficar inferindo uma série de coisas. Ele falou, eu quero fazer um cálculo tridimensional. Eu falei, por que não? Faz aí com a gente. E aí ele fez o primeiro cálculo. Quando eu cobrei $12.000 dele para fazer um cálculo de um pistão, ele quase me bateu. Ele falou, pô, você acabou com a minha verba do ano inteiro, só para fazer um cálculo. Mas isso você estava na Control Data. Eu estava na Control Data ainda, né? Aí ele falou, pô, não tem jeito, eu quero comprar esse software que você usou. Aí eu fiz uma venda, a primeira venda do programa ANSYS no Brasil eu fiz para esse cara, pela Control Data, que não era uma distribuidora do ANSYS. Aliás, o ANSYS não era nem um programa que se usava regularmente. Todas as empresas da área de civil usavam Strudel, Stardyne, Easy2, são programas que hoje praticamente você não escuta falar no mercado, né? Então, ANSYS, Nastran, praticamente, indústria aeronáutica, a Embraer na época usava bastante, tinha um grupo lá que fazia uso dessa ferramenta, mas não usava o nosso serviço. E então eu vendi, a primeira cópia de ANSYS vendida foi vendida para esse cara aí. E a Control Data teve que intermediar a venda, embora não fosse distribuidora. Então foi também uma confusão, como é que vende, como é que não vende e tal. E aí foi minha primeira entrada na área de venda de software, sendo funcionário da Control Data. E aí fiquei nesse processo até 1987, vendendo para várias empresas, tal, para vários serviços. E em 87... a empresa começou a passar por um problema terrível, começou a ter uma queda, ela praticamente sumiu do mercado, né? E essa área de serviço Cybernet, ela foi brutalmente abalada, porque com o advento das workstations, dos microcomputadores mais velozes, que na época eram os 286, com coprocessador matemático, que hoje não processa nada, né? Esses programas começaram a rodar nessas máquinas, então ninguém precisava mais de supercomputador para rodar essas máquinas. E o serviço Cybernet foi sumindo, e na época eu até propus à Control Data que criasse uma divisão de venda de software aqui no Brasil, isso em 86, no planejamento estratégico para 87, e a Control Data falou, não tem interesse. Aliás, a Control Data estava já praticamente fechando. Aí eu falei, bom, eu tenho interesse em fazer isso, eu vou sair da empresa e vou montar uma empresa para fazer isso. Aí deixei a Control Data e montei a minha primeira empresa, isso em 1987. E fui ser o primeiro distribuidor de ANSYS aqui no Brasil. Foi o primeiro software de elementos finitos. E comecei o trabalho de venda desse software nessa época. Eu montei uma empresa chamada SMI e nessa empresa a gente praticamente começou a trazer uma série de softwares para cá que hoje são bastante conhecidos no mercado. A empresa? 87. E eu fiquei com a SMI até 97. Nesse período, nós lançamos uma quantidade absurda de software, uma quantidade muito grande de pessoas que estão no mercado hoje passaram para a nossa empresa, foram ou treinados ou trabalharam com a gente. A gente hoje criou um monte de concorrente, que é concorrente amigo, gente que, enfim, tá cheio de gente hoje que está aí no mercado que passou por esse processo conosco. Mas nessa... Então, nesse período de 80 até 90, teve essa transformação. A economia não estava tão bem também. É o quê? A economia também não estava tão bem, 80. Nós pegamos aquele ano maldito, aquela década perdida, né, que nós tivemos, o engenheiro virou suco, então nós tivemos uma fase horrível aí em termos de engenharia.
E em termos de projetos, o Brasil teve um solavanco muito grande e a gente foi sobrevivendo aos trancos e barrancos. No entanto, você ainda tinha muita empresa nacional fazendo projeto aqui, né? Por exemplo, você pega todas as empresas de autopeças, elas faziam projeto aqui, elas eram empresas nacionais que dependiam dos seus projetos aqui. Então elas tinham que comprar produtos, tinham que fazer, não faziam engenharia na velocidade que você via acontecer em outras partes do mundo, mas faziam, né? Aliás, um fato interessante, eu quando comecei a trabalhar com a ANSYS, eu ia participar de eventos com os distribuidores da ANSYS ao redor do mundo, e na época o pessoal que representava a ANSYS, por exemplo, na Coreia, nós vendíamos mais produto ANSYS aqui no Brasil do que os caras na Coreia. 10 anos depois, nem 10 anos depois, uns 5, 6 anos depois, os caras vendiam 20 vezes mais do que a gente, entendeu? A gente ficou para trás, os caras foram embora. Então a adoção da tecnologia foi muito grande. A gente continuou evoluindo, mas os caras evoluíram muito mais. E logo depois veio o fator China, que aí começou também um crescimento da adoção dessas tecnologias na China de forma assustadora, né? Mas nessa dificuldade, quais os obstáculos aí que você viu que eram os mais graves? O mais grave foi isso. A gente tinha uma certa... as empresas tinham uma certa... vamos dizer, um certo conforto de lidar com o mercado protegido, faziam produtos que não precisavam necessariamente ser a coisa mais maravilhosa do mundo, sabiam que podiam fazer produtos melhores, mas implicava em ter investimentos, mas não se importavam muito porque estavam protegidos, né? Aliás, quando o Collor entrou, chamou os carros brasileiros de carroça, por exemplo, né, e todo mundo ficou irritado, tal, falando especificamente da indústria automotiva. Outras indústrias caminharam bem aí nesse meio tempo, né? Que é o caso, por exemplo, da indústria de petróleo, que foi andando, a indústria de aeronáutica, a Embraer continua andando, criando bastante tecnologia, foi se desenvolvendo bastante, mas a indústria automotiva ficou meio parada, a indústria de bens de capital também ficou meio tranquila, confortável, a indústria de bens de consumo, de appliance, de eletrodomésticos, porque a gente ficou sempre protegido, a gente não tinha uma competição externa muito forte. Então, na época, eu visitava essas empresas todas, ia falar de venda de produto, algumas, não, é interessante e tal, mas outras, deve ser bom, mas deixa para lá. Então, uma das coisas que eu vi como um obstáculo muito grande foi exatamente a pressão da concorrência externa em cima dessas empresas para que elas se mexessem mais para adotar a tecnologia de forma mais agressiva. E outra coisa é que essas empresas sempre estiveram muito focadas no mercado interno e nunca olhando muito o mercado externo, né? E quando olhavam o mercado externo, iam procurar mercados que tinham baixo nível de exigência tecnológico, né? Então, mercados da América Latina, mercado africano, mercados que não tinha muita demanda tecnológica. E aí, com isso, os produtos que estavam sendo feitos aqui atendiam e tudo bem. Eu uma vez estava visitando um evento que eu estava participando, tinha um cara da Rússia dizendo que usava um fogão aqui fabuloso do Brasil, que era da Daqo.
E eu falei, pô, bacana. Aqui ninguém queria usar esse fogão, ele achava que o fogão era o máximo, né? Então a gente ia pegando uns mercados que estavam mais mal servidos. Mas na época o mercado era mais o automotivo, né? Em termos de uso dessa tecnologia, o maior uso era realmente na área automotiva. E as autopeças eram meio que entravam nisso porque as empresas com as quais elas tinham contato aqui, que eram as montadoras, diziam para elas, você precisa usar, porque isso é usado lá fora, você tem que usar. Depois teve uma fase que essas autopeças nacionais começaram a ser compradas. Aí praticamente você acabou com as autopeças nacionais. Você hoje, as sistemistas todas aí são todas estrangeiras, é Marelli, é Bosch, tem um monte de empresa aí. As nacionais hoje você tem pouquíssimas, né? Você tem a Maxion, que é uma multinacional brasileira, mas que empresa mais você tem? A Sabó, que é nacional. Mas tirando isso, você praticamente não tem quase empresa nacional, a menos das Tier 2, 3, que fabricam pequenos componentes. E essas vivem hoje uma penúria desgraçada, porque elas não têm gente, não tem tecnologia e não tem dinheiro, vivem sufocadas aí pela situação, né? Especialmente hoje em dia, em função dessa crise que houve no mercado automotivo. Então, olhando mais o mercado automotivo, particularmente, né? Então, na sua opinião, então, a questão da tecnologia se desenvolveu especialmente na área de CAI, né, que a gente está falando, em função de uma demanda das montadoras, né, que eram empresas que vinham de fora. É isso, basicamente. As montadoras que empurravam e davam o drive aí para essas empresas se mexerem. Mas elas se mexiam o mínimo necessário para não... Né? Então, qualquer empresa que fazia algo semelhante ao que elas faziam aqui, lá fora tinham 10, 15 licenças, 50 engenheiros fazendo. Aqui tinha uma licença, 2 engenheiros e tá bom demais, né? Então, era mais ou menos a coisa assim. E fora essas indústrias, né, você tinha as outras indústrias, até hoje a gente vê que muito pouca indústria ainda usa esses recursos de forma regular, né? E quando você desce para empresas de pequeno e médio porte, então é uma terra arrasada, você praticamente não vê ninguém, né? Vê muito pouco. Então, esse é um contexto. E aí você vai para outros mercados que, por outras razões, por exemplo, você pega a área de petróleo, que é uma área que tem uma demanda tecnológica muito grande, aí você vai encontrar gente usando. A Petrobras sempre deu um drive muito forte nisso, tem bastante uso, gente que vem de fora. A Embraer puxando tanto os projetos dela quanto a cadeia de fornecedores sendo obrigada a usar, aquela Polo ali em São José dos Campos, aqueles fornecedores todos desenvolvendo equipamentos de defesa, aeroespacial. Esse pessoal tem mais familiaridade com essas tecnologias. Mas é o que a gente tem aí. E aí você vê um polo aqui, outro ali, alguma coisa, mas assim, a gente ainda não vê uma explosão de uso como caberia, né, para que a gente tenha produtos realmente competitivos, produtos capazes de competir ou até bater produtos estrangeiros. Competência a gente tem, é questão de cabeça. Ô, Ricardo, qual a sua opinião? Isso é interessante, porque a área de São José dos Campos, ali, toda essa área de aviões comerciais, e se atribui um sucesso muito grande em função até da formação de escolas, né? Quer dizer, existe um pensamento lá do Casimiro, do Paulo Cozir Silva e tal, e isso foi um sucesso porque você tem um impacto tecnológico nacional, né? Sem dúvida. Hoje nem tanto, né? Sem dúvida. Mas por que na automotiva não se criou isso? Por que a gente não criou uma indústria automotiva nacional? Na automotiva, né? Por que não se criou? As escolas também. Quer dizer, tentativas tem várias, né? Associações tem várias, né? Mas isso não se cristalizou, assim, não.
É um ponto interessante. Ali em São José houve, na minha opinião, um trabalho bastante direcionado, né, para dar suporte à indústria automotiva. Ali não é só uma escola. Você tem o CTA, você tem o ITA, você tem aeronáutica, a indústria aeronáutica e aeroespacial. Você teve todo um conjunto de ações focado em desenvolver isso, que começou sob controle do governo e a coisa foi coordenada nesse sentido e depois foi dando frutos e a coisa foi andando até que hoje você tem uma quantidade grande de empresas da iniciativa privada, ali a coisa floresceu, né? Já a indústria automotiva, ela não teve essa coordenação, esse nível de articulação que a gente vê lá naquele polo. Quer dizer, um monte de gente competindo entre si, vai chegando, vai se colocando, vai cada um procurando buscar o seu espaço, buscando os seus fornecedores, parceiros, né? E depois, uma das coisas que a gente tem observado é que essas iniciativas fora da indústria, quando elas vão buscar parceiros para fazer desenvolvimento com institutos ou com universidades, aqui no Brasil a gente sabe que não funciona direito, né? A coisa não anda assim como você vê, por exemplo, na Alemanha, que tem uma prática super institucionalizada de ter lá um instituto de pesquisa, a iniciativa privada, a academia se juntam e saem projetos orientados sempre para desenvolver alguma coisa que vai ter uma aplicação específica na indústria. Então há um processo bem direcionado de desenvolvimento, né? Aqui eu vejo assim poucas universidades com um nível de aderência aos projetos que estão sendo desenvolvidos pela indústria. Normalmente há uma vertente muito acadêmica, de produção acadêmica, de altíssimo nível, altíssima qualidade, mas às vezes meio de costas para o que o mercado e a indústria está precisando. E quando se tenta essa aproximação, até por questão filosófica e questão de cultural, a coisa não anda. E mais, não é só isso, até por aspectos fiscais, você às vezes você quer fazer alguma coisa, uma doação, ou passar dinheiro daqui para lá, de lá para cá, é um rolo, a coisa não funciona, você às vezes é até penalizado quando quer fazer alguma coisa nesse sentido, coisa que você não vê em outros países que se estimula esse tipo de prática, né? Você acha que está melhorando isso? Ou está mais ou menos estagnado? Olha, eu estou vendo algumas ações assim, mas assim, no nível que a gente acho que deveria ter, eu ainda não estou vendo, não. Ainda estou vendo muito longe, né? Eu ainda vejo muita gente olhando e dizendo com universidade não dá para trabalhar, sabe? Ainda tem um pouco disso, né? E o que é uma pena, porque a gente tem hoje pessoas de altíssima competência na área acadêmica, podendo trazer uma contribuição muito grande, mas às vezes a visão de como colaborar nesse processo é totalmente distinta, né? E na realidade eu acho que a gente tem que ter uma visão assim, a gente tem que olhar a sociedade, o que é bom para a sociedade, o que a gente traz mais valor para a sociedade, o que a sociedade ganha. E não são só bens, é como é que a sociedade pode viver melhor, como é que ela pode se desenvolver, como é que você pode gerar mais emprego, como é que você pode dar uma perspectiva de mais longo prazo, porque se a gente não fizer isso, acontece o que está acontecendo no Brasil, a gente vai ficando irrelevante e a perspectiva para os nossos filhos, para os nossos netos começa a ficar cada vez mais escassa. Dá no que dá dano aí.
saída do futuro para muita gente é ir embora para Portugal, para Flórida, para a Casa do Chapéu, e gente boa que podia estar ajudando a gente a construir esse país, né? Eu, quando ouço alguém falar isso, eu fico a ponto de até brigar com a pessoa, entendeu? Mas, pô... Agora não dá mais, tem muita gente. Já não dá mais para brigar, que vai apanhar feio. O negócio está muito sério lá. Mas é tal história, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu, lá na empresa, eu tenho feito um discurso permanente, não só junto aos funcionários, mas qualquer evento que a gente tem lá, que eu faço abertura, a minha abertura é essa. Engenharia no Brasil, vamos ficar aqui é o lugar que a gente tem que fazer. É assim, esse país não melhora porque alguém vai melhorar. Esse país melhora se eu trabalhar para ele melhorar. Não adianta eu querer pegar a coisa toda pronta. Quem tem que arrumar isso aqui é a gente. Então não adianta ficar, não, eu acho que é assim, assado. Vamos olhar a sociedade e ver como é que faz. Então eu acho que esse trabalho de cooperação da academia com a indústria e todo mundo é fundamental. Não podemos ficar só esperando que o governo resolva o nosso problema. Aliás, eu acho que o governo é o cara que mais atrapalha a nossa vida. Nós temos um governo demais nesse país. Se ele sair da frente, ajuda muito. Assim, desde que eu comecei, lá nos idos de 87 para cá, a gente evoluiu muito, né? A gente deu grandes passos. Em 87, quando eu comecei, a gente saía vendendo essas tecnologias por aí, os caras olhavam, achavam que você estava falando de coisa da NASA. Hoje você já tem um nível maior de exposição a essas tecnologias. Mas o fato é que a tecnologia andou também, né? Então hoje você já tem realidade virtual, você já tem recursos de computacionais muito mais possantes, você já tem algoritmos muito mais elaborados, você já tem uma série de outras tecnologias mais sofisticadas, que o arroz com feijão já está meio que dominado. Então a gente está precisando ir para esse novo estágio, que é um estágio que demanda da gente o tratamento de novos materiais, novas formas de abordar, novas formas de você interagir, sistemas e muita conexão com eletrônica com a mecânica hoje está se misturando demais, né? Então esse passo adicional aí, a gente está meio encruado. Eu acho que a gente está muito melhor do que estava lá atrás, mas a coisa continua andando. Então, por exemplo, a gente tem visto aí nos congressos que vai um modelo de um carro aí, que antigamente o cara, para fazer um carro inteiro e rodar um carro inteiro, demorava meses. Aí o último congresso que a gente foi aí, o cara está fazendo um modelo inteiro em 17 dias. E um modelo que roda NVH, crash e durabilidade. Faz a mesma coisa, em 17 dias. Quer dizer, você imagina o que é isso. Então, o que tem de suporte tecnológico por trás para você conseguir fazer um negócio e que seja confiável, né? Porque você não é só fazer rápido, é fazer alguma coisa rápida e que dá para fazer, você possa confiar. E quando você começa a trabalhar com um monte de componentes simultaneamente, você passa a ter não linearidade, você passa a ter um monte de problemas que não é trabalhar um componentezinho isolado, a coisa ganha uma dimensão absurda. E então você vê o pessoal fazendo umas coisas hoje que a gente aqui ainda está longe de brincar nesse nível, né? Então a gente precisa ir para aí. A gente, por exemplo, lá na nossa empresa, nós sequer estamos sendo desafiados a entrar nesse processo, porque não tem demanda.
Não tem ninguém que chega para a gente aqui e diz assim, eu quero fazer isso desse jeito. Nós estamos lá na empresa hoje trabalhando a gente elegeu como target nosso, já que as grandes, principalmente o mercado automotivo, o mercado agro também é um mercado interessantíssimo, porque você tem muita gente, esse sim, fazendo engenharia aqui, porque tem muita gente projetando aqui, construindo aqui, fazendo, criando produto aqui no Brasil. Só que você tem as grandes fabricantes e você tem aqui embaixo um bolo de gente, pequenas e médias empresas. E quando você vai nesse grupo de pequenas e médias empresas, tanto na área automotiva, na área de agro, essas empresas, o que você encontra é muita gente preocupado com os processos de manufatura. Muito pouco preocupado com os processos de projeto do produto. Então, às vezes, até os problemas de manufatura deles estão ligados ao processo de projetar o produto, né? E aí você chega lá, não, mas você não acha que dá para melhorar aqui? Não, meu problema é eu vou comprar uma máquina nova que é melhor, tal. Então, a gente encontra muito isso. Então, isso que você está falando faz todo sentido, porque não é só treinar o engenheiro de saber, precisa os caras que são decisores passar a entender que existe uma tecnologia que pode tornar o produto dele muito melhor, muito mais competitivo, ele pode reduzir custo, ele pode reduzir matéria-prima, ele pode buscar designs mais ousados, ele pode fazer uma série de coisas que ele pode sair daquele arroz com feijão que ele está fazendo, né? E tem muita empresa, principalmente essas empresas médias, pequenas. Eu estou falando pequena é empresa que vai até 100 milhões de faturamento, média até 100 milhões, que não é tão pequena assim, mas são empresas que vêm de uma tradição do dono lá atrás, que fundou, era o cara tal, o avô que passou para o pai, e esses caras não têm essa cultura, não está impregnado. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, você encontra muito aquele italianada, alemão, esse pessoal, você vai falar disso para ele, cara, torce o nariz, elementos o quê? Não, eu sempre fiz assim, tá bom, eu dou uma olhada, não, reforça aqui, reforça ali, e assim vai. Então, é assim, ou esse cara entende que precisa adotar essas tecnologias, ou tem que esperar ele morrer e o filho assumir, entendeu? Porque normalmente os filhos foram estudar numa universidade, aprenderam e tal, e a gente está encontrando muito disso, assim, a gente às vezes encontra eco quando vai falar, quando a nova geração está entrando na gestão da empresa, os caras começam a abrir mais portas para a gente nesse tipo de empresa. E é muito difícil a gente mexer com a cabeça dos caras aqui em cima, a menos que seja um cara muito aberto, que viaja muito, que está muito exposto ao mercado externo, mas em geral o cara é muito empírico, muito chutador, ele acha que entende, e entende mesmo. O cara fez uma empresa de 100 milhões de reais, ali só na calibrada, e, pô, tá bom, chegou lá. Agora ele está batendo a cabeça no teto, entendeu? Ele, para sair daquele patamar e ir para frente, ele precisa botar alguma coisa a mais, mas ele acha que tá bom pra caramba, né? Então, a gente encontra isso no Brasil de forma disseminada e de forma muito intensa. Então, um trabalho de divulgação dessa tecnologia, não só para os engenheiros, mas para as pessoas de gestão, eu acho que é fundamental. A gente tem que bater nessa tecla, a gente vem batendo nessa tecla, mas ainda precisa fazer muito, muito mais. Então, a indústria 4.0 é interessante, né? Eu participei de um evento organizado pelo Sindipeças recentemente, e o Sindipeças está trabalhando com as empresas nessa faixa de faturamento que eu te falei, porque ela simplesmente deixou os grandões resolverem lá na casa matriz e está apoiando as empresas nessa faixa. E aí eu fui falar com o cara que é o responsável lá por esse movimento,
Eu falei, vem cá, eu estou vendo aí você falar de indústria 4.0 e tal, mas a indústria 4.0 envolve várias tecnologias, são 9 pilares que dão suporte para a indústria. Um dos pilares é a área de simulação, é o produto e tal. Eu não vi ninguém até, aliás, não só vocês, eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Todo mundo fala de chão de fábrica e tal. Ele falou, é verdade. Nós aqui... Porque assim, o que acontece? A empresa lá, automotiva, chega aqui e diz assim, ó, fabrica isso para mim. E o cara aqui vai fabricar isso aí. A engenharia dele é de manufatura. Ele vai criar processo para fabricar aquilo, ponto. Então, a indústria 4.0 é tentar melhorar o processo de fabricação. E há uma percepção do que é a indústria 4.0 errada, e realmente eu concordo, de que precisa estar cheio de robô, máquina falando com máquina, isso é um conceito também, mas não necessariamente você, para ser uma indústria 4.0, você precisa fazer isso. A indústria 4.0 é uma indústria onde você colhe informações, seja lá como for, traz essas informações, usa algoritmos hoje cada vez mais elaborados para te dar respostas para melhorar os teus processos. Se você vai usar sensores, se você vai usar as máquinas que você já tem, se você vai fazer alguma coisa, vale tudo. Então você vira 4.0, não precisa trocar tuas máquinas todas, jogar fora, porque não faz sentido você ter lá um monte de fresador a torno, não sei o quê, você joga tudo fora para botar máquina ultra moderna, que fala máquina com máquina, não cabe no bolso de ninguém. Mas você pode perfeitamente botar um sensorzinho lá, que passa a ler alguns dados, jogar para o sistema e você começa a fazer a indústria 4.0. Hoje o sensor é barato, hoje o custo computacional é barato, hoje esse conceito de IoT é um negócio já perfeitamente disseminado, e isso aí é um negócio que o pessoal está fazendo, já está fazendo. Essa história de 4.0... Tem 2, 3 empresas que põem essa bandeira e dizem, não, tem que botar robô, tá. É bom, para quem tem dinheiro, quem pode. Então você vai lá, pega lá a Mercedes, a Bosch, não sei o que, eles vão botar robô, botar o que tem lá, mas eles têm dinheiro e faz sentido, né, para mim. Agora, você pega uma empresa aqui que fatura 50, 60, 70 milhões por ano, e tá cheio de máquina, ela vai jogar as máquinas tudo fora e botar robô, não paga, ela quebra. Então, mas ela pode usar os conceitos de 4.0, fazendo pequenos ajustes lá no processo que tem, coletando informação e tratando essas informações para melhorar o processo produtivo. Mas o que me chama a atenção, eu tenho enchido o saco aí de muita gente que está puxando a bandeira do 4.0, dizendo, e a simulação, e o produto. Não adianta você acelerar o seu processo de produzir se você está produzindo porcaria. Você vai ter uma porcaria produzida à velocidade da luz. O que chega para o consumidor? É o produto, não é o processo de produção. O cara pega o produto, é isso que toca o consumidor, é isso que faz ele sentir, sabe, que ele toca e sente o que está acontecendo e vê o que é. Agora, quando você pega e não se preocupa com o produto e só com o processo de produção, ou o produto foi muito bem concebido em algum outro lugar, ou se você concebeu errado, você vai produzir um negócio vagabundo rapidamente. Então, tem que ser um processo, você tem que olhar a cadeia, o ciclo completo, né? E o pessoal está deixando em segundo plano essa parte de olhar o produto, que é onde tudo começa. Eles chamam de democratização da simulação, né? Que é no sentido de que, olha, esquece o negócio de entender muito da teoria e vamos fazer aplicativos tão simples, de maneira a ampliar nossa base de usuários, né? Qual é a sua posição sobre isso aí? Bom, eu represento software
de simulação já há muito tempo, né? Como eu te falei, desde 87. Essas iniciativas eu tenho visto desde sempre. Então, vou fazer aqui um softwarezinho que o projetista vai lá e tititi, resolve, e não precisa ter muito fundamento, muita fundamentação para fazer. Olha, até fazer um componente mais simples, alguma coisa assim, até acho que é válido. Mas o mundo hoje está complexo, o mundo não está mais em cima de um parafusinho, uma barrinha, está enrolado. Então, quando você começa a pegar coisas que se conectam com materiais distintos, metal com borracha, com material composto, se você não tiver uma fundamentação para entender aquilo lá, não adianta você ter um troço que... ou você cria um nível de inteligência tal nesses programas que ele vai ler aquilo tudo e definir, vai dar diagnósticos para você, tipo um Watson aí, da IBM, que faz diagnóstico de câncer, essas coisas, que é muito provável que a humanidade vai caminhar para isso, os engenheiros vão se defrontar com esse tipo de concorrência, mas hoje ainda um especialista é fundamental nesse mundo complexo que tem aí, né? Se for um elemento mais simples, então, desde sempre, não, vou fazer, porque aí o projetista faz, resolve, porra, tá bom, mas ninguém está fazendo mais esse negócio, essa barrinha aí, essa barrinha só você acha que está fazendo, porque quando você vai fazer é um troço enrolado, e troço enrolado só quem tem fundamentação, tem base tecnológica para fazer, né? Então, você pode no máximo ter hoje ferramentas que te permitam criar os modelos de forma mais automatizada, você sai do CAD para o modelo de forma mais ágil, você pode ter essa facilidade, o que te permite democratizar o uso, mas a análise dos resultados, ou, enfim, como você vai abordar o problema, os carregamentos que são fundamentais, enfim, a cabeça da engenharia de como você enxergar aquele processo, não é trivial isso aí, né? Para problemas complexos, você precisa ter muita formação. Ricardo, quais são os obstáculos que você entende? Por que não surgiu um programa de CAI nacional? Por que não tem? Porque nós não somos ousados. Nós somos um bando de complexo de vira-lata. Se a gente fosse mais ousado, a gente fazia, punha a pastinha embaixo do braço e saia vendendo por aí. Competência nós temos, gente boa nós temos. É a tal história, é a mesma coisa dos produtos nacionais. A gente faz para ficar olhando o mercado interno. E quando você fica olhando o mercado interno, você fica limitado, né? Agora, se você pegar isso aí e sair brigando, você fala, mas vou lá fora, vou encontrar uma barreira enorme. Todo mundo encontra. Né? Você tem que ter coragem de brigar, vai lá fora brigar, pô. Fácil todo mundo fazer. Mas você quer entrar na briga e não quer apanhar, vai lá, mas uma hora você bate, entendeu? Seu mercado é grande, pega nicho, pega, sabe, não vou bater de frente com um gigante, mas eu pego um nicho aqui, um nicho ali, que é o que faz todo mundo, né? Mas a gente é complexo de vira-lata, né? A gente tem gente na academia, gente de alto nível, aí, gente excepcionalmente boa. Mas nós somos vira-lata, a gente quer sempre, acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa, entendeu? O problema não é fazer engenharia, é como o país é, né? E o país é do jeito que é porque nós deixamos que ele seja do jeito que ele é, né? Então, se a gente tivesse a preocupação de não deixar o país ser do jeito que é, se a gente fosse realmente preocupado em fazer o país ser diferente,
a gente estava fazendo engenharia, a gente estava conversando sobre o negócio do programa do carro a álcool, etanol, a gente tem um programa fantástico que resolve o problema de emissão. Nós não temos coragem de peitar e querer levar esse programa para fora. Mas os caras têm coragem de peitar e vir aqui enfiar um programa de carro elétrico para gente que a gente não precisa, entendeu? Porra, por que a gente não vai brigar lá fora, não vai buscar espaço? Quando nós fizemos um carro a álcool aqui, nenhuma montadora queria fazer isso, nenhuma. Quando foi feito o Flex, a Bosch que inventou o Flex, o Bezaliel Botelho, ele meio que peitou e fez às escondidas o projeto do Flex aqui. Depois de pronto, aí incensaram o cara. Mas são coisas que a gente pode fazer e deve fazer e cria um diferencial. Mas a gente deixa as coisas, vai tocando e tal. Então, o problema não é fazer engenharia, é como o país é. A gente precisa ser mais assim, sabe? Senão a gente vai ficar sempre achando, porque lá, assim... Você quer ver um negócio que assim, me chama a atenção nessa linha? Você chega aqui no Brasil, o cara fura a fila e acha perfeitamente normal. O cara vai nos Estados Unidos, na Europa, ele entra na fila e fica quieto. Aí você chega aqui, ele fala para você, nossa, lá nos Estados Unidos é impressionante, todo mundo respeita a fila. Aqui ele não respeita. Lá ninguém joga nada no chão, sabe? Aqui ele joga. Você vê carro BMW aqui, passa na minha porta aqui, o cara jogando papel fora, porra, mas não é possível. Mas duvido que esse cara vai para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer país, Japão, e joga alguma coisa na rua. Mas aqui ele joga. E aí ele diz que lá é do caramba. Aqui não, aqui é uma bagunça. Só que é uma bagunça que ele faz. Então, cara, porra, faz a mesma coisa que você faz lá fora, que se todo mundo fizer e cobrar das pessoas que não estão fazendo para fazer, o país muda. Então, o problema não é fazer engenharia, o problema é o país ser um país que a gente precisa mudar, fazer diferente, sabe? Não vamos ficar reclamando de políticos se eu elejo um político corrupto, entende? Então, nós hoje não fazemos engenharia, estamos com uma economia indo para o buraco, um monte de problema, porque nós deixamos, graças a Deus, nós estamos agora com um negócio que foi inventado pelo Steve Jobs, que chama smartphone, e Facebook, Instagram, essa confusão, que dá um nível de mobilização pela sociedade mínimo para mexer um pouco com a sociedade, e a gente começa a ver alguns resultados nesse sentido, né? De não aceitar corrupção, né? Isso são fatores que podem mexer com o país, porque senão, se a gente não fizer isso, a gente vai ficando irrelevante cada vez mais. Então não é só o problema de não fazer engenharia, é a indústria que vai para o buraco, é a sociedade que fica toda esgarçada, é a corrupção que não tem mais fim. Então é esse o problema. Então eu vejo, por que a indústria automotiva está indo embora daqui? Por quê? Porque simplesmente nós estamos produzindo íamos passar para produzir 5 milhões de carros, e por barbeiragem tremenda que nós temos na economia, nós passamos a produzir 2 milhões. A ociosidade das empresas que fabricam caminhões chegou a 90%. O que você acha que um executivo lá fora que autorizou investimento aqui de bilhões vai falar para o cara que está aqui? Para com essa porcaria aí, tira dinheiro daí e vem para cá, não quero mais saber, que esses caras não brincam mais, os caras não são sérios. É isso que nós estamos criando para a gente. É isso que nós estamos criando. Então, aí não tem engenharia. Porque o que o cara vai fazer? Vai embora daqui, entendeu? É isso que faz. Então, a engenharia deixa de ser feita por conta dessas coisas. Eu acho que a gente tem que dar mais seriedade, tem que tomar decisões mais responsáveis, a gente tem que deixar o aspecto político em segundo plano e olhar o país com mais respeito, com mais
responsabilidade. E aí a gente faz engenharia, porque se não tivesse isso, se a gente tivesse caminhado por 5 milhões de carros, a gente hoje estava cheio de engenheiro trabalhando aqui, cheio de projetos de óleo e gás. A área de óleo e gás destruiu, nós estávamos cheios de gente trabalhando aqui hoje. Acabou. Tinha empresa que tinha 5, 10 mil funcionários, fechou. Entendeu? Isso aí é inaceitável, inaceitável. Então, é isso que eu acho que está errado. A gente, não é o problema da engenharia, isso é consequência. O problema são esses movimentos políticos irresponsáveis que afetam, na realidade, o contexto como um todo. E aí prejudica a gente, né? Prejudica. Quantas empresas foram fechadas? Só na indústria automotiva nós tivemos uma quantidade absurda. Só de autopeças fecharam mais de 500. Né? É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, os caras vão embora. Hoje o capital... Você produzir um carro aqui, eu produzir na China, na Espanha, no México, o cara tira daqui e vai embora. Sim, puff. Hoje, mão de obra barata não existe mais, nem na China, entendeu? Hoje o cara tira o carro daqui e vai embora. A condição aqui não está boa? Não? Tchau. Sabe, o que segurava a gente ter um mercado grande de 5 milhões de carros. Opa, peraí. Na Austrália era pouquinho. Fechou, todo mundo fechou, foi embora. Não tem mais indústria automotiva lá. Aqui ainda é 2 milhões, estamos indo para quase 3. Opa, mas 3 milhões, nós somos 3% do mercado mundial de carro. A gente ainda é irrelevante, entendeu? Irrelevante. Agora, nós precisamos ter mais relevância, e não dar esses puta sustos no cara que está investindo aqui. O cara é dinheiro, cara. Eu ponho dinheiro e depois tomo uma pernada dessa. Você já imaginou que ia ficar 90% de ociosidade? Como é que você explica isso para o teu chefe lá, que você insistiu para fazer um investimento aqui, botou fábrica, contratou gente, depois tem que mandar todo mundo embora, ação trabalhista, puta confusão, né? Como é que você explica isso? Então acaba a engenharia. E quais as perspectivas que você vê? Eu acho que a gente está indo para um caminho diferente aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é tua história. O Brasil não é um país simples, não é para amador. A gente vai olhando aí o que vai andar. Eu acho que os programas que estão sendo colocados aí são programas, pelo menos na minha percepção, um programa mais liberal, mais condizente com a prática empresarial, econômica. Sem olhar viés políticos, sem olhar se eu gosto ou não de Bolsonaro, não estou nem aí para o Bolsonaro, eu estou preocupado com o Brasil. Eu acho que a gente realmente precisa resolver um monte de coisa que está errado no Brasil, a gente não dá para ficar do jeito que está, a gente precisa consertar muita coisa. E consertando, porra, isso aqui é um país fantástico, cara. Nós temos um potencial enorme, né? Então nós precisamos, a hora que a gente começar a entrar no jogo de novo, sabe, abrir o mercado, começar a competir, a gente vai fazer engenharia aqui. Porque essas empresas pequenininhas que estão aí achando que não precisam fazer nada, elas fazem engenharia ou elas vão fechar. Aí é uma opção. Ou fecha, ou pula dentro. Então, eu acho que vai ter muito emprego para engenheiro.